Pois é. Tá com fome? Tô morrendo. Não fale grosso, por favor. Vamos, concentre. Prepare mais alguma coisa? Eu acho que vale a pena. Quem sabe uma salada de frutas cairia muito bem. Né? Isso? Você não trabalha hoje? Eu já liguei pro hotel, falei com o expliquei a situação. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Alana, Ana, Anderson, Elivelto, Liliane, Boa noite, professor. Thiago e Vanessa. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Boa noite. Thiago, na hora que você achar que já entrou o pessoal, para a gente começar. Tranquilo, professor. Tinha entrado um mimossauro presente criativo. É a Tauana, ela deve estar no e-mail da loja. Ah, tá. Nada do que você está acostumada, mas foi o que deu para trazer sem dar na vista. Isso, esse tom de problema barato. Já combina com o pé de bunda rolada linda que você é. Você disse que hoje eu vou precisar Adoro! Isso aí, assim que se fala. Boa sorte, viu? Luísa, tá desse meu jeito, assim, né, mais solto. Eu uso com você é só porque agora você não é mais a minha nota crua, né? Na minha posição, eu tenho que dar ordens para homens, para mulheres, muitas vezes mais velhos do que eu, mais cultos do que eu, então é importante manter essa postura, assim, sabe? Infelizmente ainda é assim. Fique tranquilo. Eu vou contar pra mim que você é uma pessoa melhor do que você aparenta ser. Obrigado. Acho que entrou agora o Anderson, né? Geilda. Juarez. Parece que são uns. 8h10 pode iniciar tranquilo, professor. O pessoal já estava entrando, já falaram no grupo. Né? O meu tá dando 8,7. O seu já é 8,10? Não, 8h07 também. Espera mais um pouquinho, então. Porque tem um prazer importante. É sobre uma das arrumadeiras. Mas qual é essa? Sandra Helena. Boa noite, Taona. Estão anos nesse salário de arrumadeira. Eu não trabalho todos os dias com a bolsa. Mas você não pode parar. Boa noite, Daniele. Quero pra comprar uma bolsa com cara. De jeito nada a ver. Ela vai ficar louca e a gente leva. Giliane também entrou. Thaís Pedrosa. Matheus entrou agora também.
Pessoal, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre componentes do sistema de informação. Assim, essa aula é um pouco, como que eu posso dizer para vocês? Muito do que eu vou falar aqui vocês já podem ter visto, já sabem. Mas como a gente tem que cumprir, né, com o que se pede, né, e na disciplina tem uma parte que acaba já sendo, assim, conhecido por vocês. Que alguns conceitos antes, tecnologia, é, Ricardo entrou agora. É, vou falar tecnologia, fala aqui que as redes de computador são componentes do sistema de informação que usam uma variedade de tecnologias, como o hardware, que é a parte física, né, o software, que é a parte, né, do sistema, e gerenciamento de dados e a rede de telecomunicações. Fala ainda de aplicações como outro termo, fala a sua utilização em negócios eletrônicos de e-commerce envolve sistemas de informações de negócios interconectados. Pessoal, não sei se vocês ouviram falar, a gente da área acadêmica tem uma plataforma que chama Lattes, e funciona pelo periódico da CAPES. A CAPES é uma organização pública, né, que atua na área de pesquisa e mantendo programas de pós-graduação. E esse sistema ele saiu do ar e se especula que há risco de perdas de informações, né? Então, assim, então tem informações de todo o curso que eu fiz, que eu inseri lá, de todo artigo que eu publiquei, no caso, quem tem livro, patente, qualquer, a gente alimenta lá e coloca, e serve da gente também procurar pesquisador, ver a área de atuação, então ela tem uma importância muito grande, né? E, e ela teve problema no sistema central que mantém ele. Tem alguém entrando agora? A Poliane. E desenvolvimento dos meios de utilização da tecnologia da informação nos negócios inclui proteger os componentes básicos do sistema de informação. Então, essa questão da proteção ainda, no Brasil a gente vê que é muito frágil, né? Tanto para sistemas quanto para organizações. Não sei se vocês sabem a parte cultural envolvendo instituições, museus, escolas. É, nos últimos anos não tem tido assim, bastante problemas, né, relacionado à destruição por falta de conservação, por falta de ter algo que mantenha o prédio evitando incêndios, né? Então a gente tem alguns casos assim bastante preocupante. Se fosse assim, qualquer país de primeiro mundo teria um sistema de proteção muito grande e o que aconteceu várias vezes, né? Parece que é uma sucessão de eventos que tem acontecido no nosso país
há mais de 10 anos, né? Então, entrando no sistema, no conceito, é um conjunto de componentes interrelacionados, com limites claramente definidos, que colaboram para a realização de um conjunto comum de objetivos, admitindo subsídios e produzindo resultados em um processo de transformação organizada. Só ver quem está entrando. Antiel está entrando agora. Não sei se alguém escreveu alguma coisa. Então, quando a gente fala que é um conjunto de componentes, então é uma junção, né? Como se fosse um quebra-cabeça e todos com as conexões bem certas, né? Como se fosse aquele modelo que a gente vê em biologia de chave fechadura, né? E falar das funções. Entrada, que envolve a captura e a montagem dos elementos. Processamento, processamento de transformação, que converte a entrada em resultado. E a saída, que é o próprio resultado, né? Esse modelo de entrada, processamento e saída é utilizado também para outros entendimentos, como o entendimento das cadeias do agronegócio. Então, é uma linguagem, né, uma abordagem utilizada de maneira não só para essa área. E sistema de informação é um sistema que aceita recursos, que são dados, como entrada e o transforma em produtos, informação como resultado. Então, aqui, os dados, né, são tratados, analisados e transformados em informações com valor para tomada de decisão. E fala que ainda esse conceito pode ser melhorado, né, com a introdução de termos como feedback, que é uma avaliação sobre o desempenho de um sistema. Não avaliação, né? Uma verificação, uma checagem. Controle implica no monitoramento e avaliação do feedback para determinar se um sistema está movendo-se na direção da realização de seus objetivos. Boa noite. Então, pessoal, a gente tem alguns problemas como a questão, será que o sistema está funcionando bem? Será que a gente está tendo algum problema? E principalmente quando há mudanças de sistema, né? Vamos supor, quando a gente utiliza algum sistema não online, um sistema que utiliza um CD de instalação, esse CD o DVD, né, ele tem todo o protocolo de leitura para a gente inserir os dados e, a partir, há uma decisão da organização de mudar de sistema, né, passar para um online. E isso é um problema que a gente vê, que enfrenta, né, porque se essa mudança de sistema não é bem feita, a gente acaba perdendo bastante dados e também até informações. Fala que, às vezes, um sistema com feedback e funções de controle é chamado de sistema cibernético. Então, esse sistema pode ser considerado como automonitorado, autorregulagem. Então, ele vai... Então, assim, algumas ações evita que, no final, seja verificado algum problema. O problema pode ser verificado um pouco antes do acontecimento. Então, há uma vantagem quando se utiliza o feedback e o controle de um sistema. Aqui a gente tem uma figura que tem o gerenciamento, que tem a parte do controle, o gerenciamento, a sua relação com o sistema de informação, e que dá feedback
tanto para o lado do gerenciamento como do sistema. E abaixo do nível de gerenciamento, a gente tem recursos econômicos, processos de negociação e mercadorias e serviços. A gente vê que os recursos econômicos estão executando o papel das entradas, e quem que gera em uma organização as entradas de um negócio vem de quem? Dos fornecedores, que estão entregando insumos para a gente transformar eles e gerar em saídas. Então, o mercado e serviços está mais próximo dos acionistas, que têm interesse pela empresa, né? Sindicatos também, mas do lado da entrada tem a questão também das instituições financeiras. Então, há uma interação e uma aproximação de cada área, né? Cada parte, desculpa, do sistema. Então, como a gente já mencionou, os sistemas são feitos de componentes interligados, pessoas, hardware, software, periféricos e redes. Os limites de um sistema são claramente estabelecidos, e os papéis também, né? Quem vai ser o administrador, os usuários e os vários tipos de perfis que pode ter um sistema. As funções, módulos, tipos de aplicação, departamento ou grupo de usuário final. Então, aquela empresa que eu falei para vocês, a SAP, que se escreve SAP, ela possibilita que eu adquira um sistema dela e adeque, faça uma adequação para a minha organização. Alguns desses tipos de sistema, como o da SAP, exigem que pessoas conheçam a maneira de estruturar os módulos para que a gente consiga usar. Então, ele não é simplesmente você comprar e utilizar, você tem que ter alguém que consiga implementá-lo, dependendo do tipo do sistema. Todos os componentes interrelacionados, operam conjuntamente para alcançar um objetivo comum, aceitando entradas e produzindo saídas em um processo de transformação organizado. Aqui fala usar matéria-prima, contratar pessoas novas, fazer produtos para vender e propagar informações a outros. Então, um exemplo simples é quando alguém solicita uma comida por algum aplicativo, como o iFood, a sinalização para a empresa por meio do sistema que alguém fez o pedido, essa empresa faz todo o processamento para entregar o pedido e informa por meio do iFood que o pedido foi processado e está a caminho da entrega, né? Então, uma parte desse sistema, ele faz toda a parte de gestão e de aproximação dos dois tipos, da empresa, do restaurante, né, com o cliente. Aqui fala, o sistema de informação faz o uso extensivo do feedback do controle para aprimorar sua eficiência. Então, o feedback, como a gente consegue ver as falhas, os erros, e por meio do controle a gente pode corrigi-los, então isso acaba sendo uma forma mais inteligente de utilizar o sistema, né? Então, mensagem de erro, caixas de diálogo, senhas e gerenciamento de direitos de uso. Muitos sistemas de informação são projetados para mudar em relação ao ambiente e são adaptáveis. Como funcionam por meio de módulos, né?
agentes de softwares inteligentes, sistemas especialistas e sistemas de suporte à decisão altamente especializado. Então, aqui a gente tem visto, atualmente, que a linguagem do sistema de informação ela tem ampliado, né? Ela tem incluído outros atores, né? Com até nomenclatura e perfil definido, né? Que vai além do que é esperado de um administrador, né? Então, a gente está vendo uma área que está tendo pessoas cada vez mais especializadas em parte desses sistemas. Mas nós, como administradores, a gente tem a importância de utilizá-lo, né? E também de ajudar a criar um sistema, não como desenvolvedor, mas como pessoa que conhece a administração, que conhece os conceitos e a realidade do negócio. Então, a gente deve trabalhar em conjunto com essas pessoas. Por isso que é importante a gente entender alguns termos, por isso que tem essa disciplina. Não é esperado que vocês sejam da área de sistema de informação, mas pode ser que alguns de vocês tenham que trabalhar em conjunto para melhoria de um sistema utilizado na organização que vocês irão ou atuam. Então, esse sistema depende de pessoas, como a gente falou, né? Usuários finais, especialistas, administradores. A gente pode ter um sistema com vários módulos. E por que isso é importante? Que a gente consegue ver se alguém fez um lançamento errado, quando foi feito, por que foi feito. Então, há essa identificação também das pessoas. O hardware, né, que é a parte das máquinas e os meios de armazenamento de dados. A questão do armazenamento de dados tem crescido a utilização das nuvens, mas ainda há a questão da insegurança, não só insegurança de vazamento de dados, mas também, assim, será que essa empresa vai continuar existindo por quanto tempo? É bom eu ter essa dependência dessa organização ou é bom eu investir em equipamentos próprios para armazenar meus dados, né? Então, dependendo do tipo da empresa, da organização, ela pode ser que futuramente ela necessite ter seus próprios meios de armazenamento. Os softwares. Hoje, dependendo da área, tem se falado como plataforma também, né? São os programas e os procedimentos. É, Então, isso é um pouco de modismo, né? E um pouco também, assim, para conseguir vender melhor, dependendo do tipo de, vamos supor, um produtor rural. Teve uma época que eu vi, falava-se muito de software disso, software daquilo, e ficou meio batido o termo. Aí, por isso que no meio do agronegócio tem sido utilizada a palavra plataforma. Dados são a base. Os dados são elementos, né, não tratados que têm conhecimentos e que, a partir de quando eles são analisados, que são tratados, eles geram informações. As redes são meio de comunicação e suporte, então faz essa parte da interação. Então, quando a gente fala da internet, que é a rede de computadores, né, uma empresa pode ter uma rede interna própria. Então, o formato vai depender muito de cada, né, organização. E ainda
para realizar entrada, processamento, saída, armazenamento e para controlar as atividades que convertem recursos de dados em produtos de informação. Então, gente, falando assim em termos mais simples, a gente necessita de todo esse conhecimento, toda essa gestão para ter o funcionamento, né? E com esse entendimento que a pandemia trouxe para vários empresários, para várias empresas que pode ter fenômenos naturais que alterem a dinâmica, a gente precisa estar atento a sinais do mercado, ser uma organização flexível que consegue adaptar ao momento e utilizar a internet de forma que seus produtos sejam acessíveis, né, vendidos, sejam comercializados também por essa forma, ou que você consiga iniciar a conversa. Porque alguns produtos, vamos supor, um medicamento tarja preta, você não consegue comprar numa farmácia online. Então, pode ser, pessoal, que alguns estados tenham alguma legislação diferente e, e que você consiga, sei lá, se está na mesma cidade, você consegue entregar a receita e pegar o medicamento, mas se tiver em outra cidade ou outro estado, talvez não seja possível, né? Aqui só uma outra figura que fala dos componentes também, né? É, então, o que está mais externo tem recursos de pessoas, software, hardware, recursos de redes e recursos de dados. E dentro dessa casinha, a gente tem a atividade do sistema. Então, começando lá de cima, controle do desempenho do sistema. Abaixo, entradas de recursos de dados, tem um processamento e a saída de produtos de informação. Em relação ao processamento, a gente tem também a questão do armazenamento de dados. Então, essa gestão, né, desses componentes é importante. E aqui na figura está falando que todos os sistemas de informação usam pessoas, hardware, software, dados, recursos de rede para realizar as atividades, né, de entrada, processamento, saída e armazenamento e controle que transformam recursos de dados em produto de informação. E por que, pessoal? Vamos supor, uma empresa, a gente pode pensar numa empresa mais simples que produza canos de PVC. Então, ela tem um tipo de material específico, né, que são os polímeros, ela precisa de máquina e tem os tamanhos diferentes de canos que ela produz. Aí a gente pensa, por que ela pode precisar de um sistema? Então, muitas vezes a entrega não é feita por ela, é por terceirizado, por uma outra empresa que faz essa parte do, do, da logística. Então, então, muitas vezes um sistema consegue ajudar a gente a ver essa questão, porque um negócio pode envolver outras empresas, né? Muitas vezes não está desassociado, ou mesmo empresas que têm vários negócios, várias marcas, né? Que são mais complexas ainda, né? Cada um tem um sistema próprio, de gestão, mas o CEO da companhia mãe, entre aspas, né, ela tem que
ter toda essa informação para criar estratégias para cada uma das organizações, né? Ainda falando de recursos de informação, a gente tinha falado que tem recursos humanos, que são as pessoas, que são essenciais para a operação bem-sucedida de todo o sistema de informação. Pessoal, mesmo hoje com a inteligência artificial, fala que a importância das pessoas vai estar ainda na parte analítica, na parte crítica de que mesmo que se crie um computador ou um robô que tenha uma, uma capacidade grande de criação, mas essa, essa habilidade analítica, crítica e também a questões como mudanças de hábitos, de consumo, de gostos da população, isso não se é tão fácil repassado para uma máquina, né? Então, mesmo que uma máquina possa fazer quase tudo, há ainda algumas questões que cabem a nós. E muitas vezes nós, como eu falo, somos os consumidores finais que estamos aceitando ou em determinados momentos rejeitando algum comportamento, algum tipo de produto, né? E tipo de usuários finais, usuários ou clientes. Então, uma empresa pode ter vários tipos de usuários e serem usuários internos e até fornecedores, etc., né? E os clientes. Então, são as pessoas que usam o sistema de informação e especialistas de sistema de informação. São as pessoas que desenvolvem e operam o sistema de informação, o que inclui analistas, desenvolvedores, operadores e outras pessoas de sistema de informação de cunho gerencial, técnico e administrativo. Aqui os especialistas, eles cuidam não da gestão da empresa, mas do funcionamento desse sistema, da melhoria do sistema. Então, por isso que é importante estar integrado com o usuário, porque o usuário que tem a necessidade. E o hardware, o conceito inclui todos os dispositivos e materiais físicos usados no processo de informação. Exemplo de hardware, sistema de computador, que são formados por unidades centrais de processamento que contém o PC, né, que é o microprocessador, e por uma variedade de dispositivos periféricos interligados, como impressora, scanners, monitores. Periféricos de computador são dispositivos como teclados, mouse, canetas de entrada e comando, tela de vídeo ou impressora. Tela de vídeo que são os monitores, é mais comumente falado aqui. E os recursos de software incluem todos os conjuntos de instruções de processamento de dados, de informação, desculpa. Então, aqui inclui os programas, os conjuntos de instruções de processamento de informação denominado procedimentos. E exemplos, software de sistema. O Microsoft Windows, o Linux, o próprio da Apple, que eu esqueci agora o nome. Software de aplicativos, programas que orientam o processo de determinado uso de computador por usuário. E procedimentos, instruções de operações para as pessoas que usarão o sistema de informação. E recursos de dados. Dados devem ser gerenciados efetivamente para benefício de cada parte interessada na organização.
Os recursos de dados do sistema de informação geralmente são organizados, armazenados por uma variedade de tecnologia de recursos de dados aí. O banco de dados, como eu falei para vocês, né? É, dependendo da organização, ela mesma tem a necessidade de criar um banco de dados próprios. Dependendo do banco de dados, a empresa pode ter que comprar. Então, vamos pegar a parte do marketing. Eu quero saber informações dos meus concorrentes. Eu vou adquirir um banco de dados de quem? Da Nielsen ou de outra organização que tenha esse dado. E muitas vezes, assim, comprar um banco de dados é caro, muito caro, mas fazer uma pesquisa de mercado para ter todas as informações necessárias pode ser até mais caro e você correr o risco de não ser bem feito e ter os dados com um grau de confiança baixo, e o que vai te levar a tomar decisões erradas ou a não utilizá-los, né? Que aí você está voltando a estaca zero. Base que aguardam um conhecimento em uma variedade de formas, como fatos, regras, exemplos de casos a respeito de práticas de negócios bem-sucedidos. Então, pessoal, aqui na questão dos recursos, uma variante importante é a questão da história. Então, se eu tenho a história da utilização de um sistema, ou mesmo da relação de uma empresa utilizando o seu comércio eletrônico. Alguns momentos, algumas organizações, mesmo com nomes de grande respaldo no mercado, né, fazem algumas atividades que, se não for bem, como que eu posso dizer para vocês, bem acompanhada, coordenada, pode ter algum problema. Se o lançamento fosse meio prematuro e tiver erros, né? Teve uma versão do Windows que teve problema, não lembro o nome agora, mas é versão recente, mas não é tão recente, né? Não sei se tem 5 ou 10 anos, não lembro qual que era o Windows que deu problema. O formato também, de como que a forma de utilização desse Windows também não agradou muito. Parece que eles estavam querendo um momento que todo mundo já tivesse o notebook, que a tela fosse acessível a toque. Então, houve vários passos que foram assim, meio que quebrados pela empresa, né? E não foi bem aceito pela sociedade. E com isso eles tiveram que recorrer uma versão, aí depois teve mais uma outra, aí até essa agora que a gente tem utilizado. Recurso de rede. O conceito de recurso de rede enfatiza que a tecnologia e redes de comunicação são um componente fundamental de todo o sistema. Aqui ela fala um pouco de meios de comunicação, como cabo paralelo traçado. Aqui, pessoal, são termos técnicos e cada um pode ter um tipo de elemento, né? Então, esses cabos podem ser melhor para um tipo de tecnologia, outros não. Então, cabo coaxiais e de fibra ótica, micro-ondas, celular, tecnologia satélite, sem fio. Então, há esses tipos de cabos que são importantes para esse meio de comunicação. Com a entrada da internet 5G, a gente vai ter um tipo específico que vai ter essa possibilidade, né, de melhorar a qualidade e não só da nossa internet, mas também
o que que a gente vai poder ganhar com o advindo desse tipo de tecnologia, né? Infraestrutura de rede. Essa categoria genérica destaca que muitos hardware, software e tecnologias de dados são necessárias para dar suporte à operação e uso de uma rede de comunicação. A entrada pode ter leitura óptica das etiquetas de código de barra e mercadorias. Essa questão da leitura óptica, né, quando começou a ter, né, acabou gerando uma eficiência para as empresas que adotam, né? A gente vê hoje que quase todo supermercado utiliza um leitor de código de barras, né? Processamento, cálculo de pagamento a empregado, taxas e outros abatimentos de folha de pagamento, saída, produção de relatórios, exposições sobre o desempenho de vendas. E armazenamento pode ser importante ter informações sobre registro de clientes, empregados e produtos. Então, vocês estudam no Unicentro. O Unicentro precisa ter informações. Vamos supor que, por um motivo, eu perdi o diploma e preciso de uma segunda via, né, desse diploma. Então, é importante que ela tenha esses dados dos seus alunos, né, para que consiga gerar outro documento. Controle, geração de sinais audíveis para indicar a correta entrada de dados. No caso aqui está falando se fosse algo ligado a vendas, né? Pessoal, eu quis passar essa parte para vocês, uma parte mais cansativa, né? Mas que é relevante a gente falar porque a gente nem todo mundo vai decorar, vai saber esses termos, mas com a aproximação, né, com a utilização, a gente acaba entendendo de uma maneira como se a gente fizesse parte do nosso dia a dia, né? Fica mais próximo quando a gente utiliza alguns sistemas, né? E hoje, por meio do celular, a gente usa muito aplicativos. Alguns desses sistemas, para a gente como usuário, já tem até algumas versões que a gente consegue é, ver pelo celular, e ter algumas outras, como que a gente pode dizer, algumas facilidades, né, de ter aplicativos que conseguem gerar algum relatório, eu estou numa reunião de negócio, tomando alguma decisão importante, eu consigo ver por meu celular alguns dados que me façam tomar uma decisão mais assertiva, né, com menor erro. É lógico que muitas decisões passam pelo trâmite da empresa como um todo, né, mas algumas outras, esses sistemas acabam ajudando a gente a ter facilidade, né, porque cada vez mais a gente está com um número de informações sobre, sobre o mundo, sobre os negócios, sobre qualquer outro, maior do que no passado. Então, ter isso em mãos para uma reunião de negócios acaba sendo algum diferencial, né, bem importante. Pessoal, o que eu tinha que passar para vocês um pouco era isso. Eu agradeço a participação de todos, né? Eu vou, como que eu posso dizer para vocês? Se eu conseguir saber quem que vai ser a pessoa que vai continuar a disciplina, eu passo para vocês, né? Hoje, com vocês, é meu último dia, né? Se vocês
precisarem de alguma coisa, né, pode entrar em contato comigo, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu tenho outro e-mail, eu deixo depois para vocês também, né, que é pelo Gmail. Até escrever ele aqui. Eu estou colocando tudo que a gente passou para vocês no mundo. Peço para vocês, se tiverem interesse, entrar assim, até o final de semana, porque pode ser que se for a pessoa que eu estou pensando, parece que ela vai ser contratada dia 2, que é segunda-feira. Então, dia 2 já é possível que o meu perfil já tenha sido excluído. E, pessoal, eu desejo boa sorte para todo mundo. Se precisar de alguma coisa, né? Estou à disposição. Deixa eu até